Simone? Amém. Vamos orar mais uma vez. Dessa vez, vamos orar pela palavra. Peço ao Espírito Santo para falar ao teu coração e também para que Ele me capacite, para que eu possa transmitir com graça, com unção do Espírito, essa mensagem que é transformadora na nossa vida. Aliás, o tema é transformados, né? Não sei se tem alguma... Pai, nós te agradecemos mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor já operou neste lugar, pelo momento de louvor, de adoração, pelas bênçãos de curas. E Pai, nós queremos nesse momento pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos dê compreensão e também nos dê um coração obediente para colocar em prática na nossa vida a Tua palavra. Eu peço que o Senhor me abençoe, me capacite, para que eu possa transmiti-la com unção, com graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então está aí o nosso tema, transformados, né? E o texto é um texto doutrinário, bastante conhecido. Convido você a abrir comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, igreja? Essa palavra transformados, né, que eu tomei como tema para essa mensagem, ela tem um propósito de levar a cada um de nós a uma reflexão, a um momento de a gente olhar para dentro da nossa vida e nós pararmos um pouquinho para fazermos uma avaliação de quem nós éramos e de quem nós somos hoje, dessa mudança, dessa transformação que deve ter ocorrido na vida de cada um de nós que um dia tivemos um encontro genuíno com Jesus Cristo. E olhando para essa palavra, né, ela não tem como não causar um impacto, né? Porque quando nós olhamos do lugar onde Deus nos tirou, Davi no Salmo 40, ele diz: O Senhor me tirou de um tremedal de lama e firmou os meus pés sobre a rocha. Então trazer a lembrança da vida que o Senhor nos tirou, de um lugar de trevas, ainda que fosse uma vida aparentemente boa, mas não havia uma ligação feita pelo Espírito Santo de Deus. E o grande testemunho, a grande prova da nossa conversão, amados, é essa mudança que tem que ser visível na nossa vida após o nosso encontro com Jesus Cristo. Eu afirmo que não basta apenas uma profissão de fé, não basta apenas aquela oração da fé que muitas vezes a gente leva alguém a fazer. Ela é importante, mas se a oração da fé não vier acompanhada no decorrer da vida de transformação, então não aconteceu uma conversão genuína. Há muitas pessoas que nós talvez tivemos contato na nossa vida, que no momento de aflição, de dor ou de enfermidade, num leito de um hospital, fez a oração da fé, foi conduzida à oração, ouviu o plano de salvação de Jesus Cristo, ouviu a importância, a necessidade de entregar a vida a Jesus,
de receber Ele como Senhor e Salvador, e fez a oração da fé. Mas passado um tempo, talvez lá, obteve a cura, restaurou, voltou a uma vida normal, passou aquele momento de aflição. Será que de fato essas pessoas permaneceram, tiveram uma mudança dali para frente? Aquele marco, aquela situação que muitas vezes o próprio Deus levou para que houvesse uma rendição, será que ela foi genuína? E a forma de nós sabermos se foi genuína, se houve uma conversão verdadeira, é algo que vai acontecer no decorrer do tempo. A conversão, ela normalmente não acontece assim do dia para a noite. É um processo. A palavra vai sendo semeada, normalmente é esse o processo. Por uma pessoa, por outra, através de um louvor, de a letra de uma canção que fala de Deus, que tem como a palavra fundamento, de um aconselhamento. Deus vai lançando as sementes vão caindo naquele coração, e Deus vai fazendo um trabalho, Ele vai atraindo, até que haja um momento de rendição, de entrega, de compreensão. Alguns têm essa data clara: olha, foi naquele dia, naquele local, naquele momento eu senti claramente, eu rendi a minha vida a Cristo, algo começou diferente, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo, e dali para frente nunca mais foi igual. Essa é uma reflexão importante, porque é algo extremamente importante que cada um de nós tenhamos plena convicção do nosso novo nascimento em Cristo, que houve de fato uma mudança na nossa vida. Lá em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 10, ele escreve assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha a sequência dessas palavras. O Deus que nos chamou, que nos deu uma nova vida, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar. A palavra ontem no Café com Fé foi enraizados, arraigados, firmados na fé. Ele vai nos fortificar e nos fundamentar. Essa é a base da nossa reflexão. Você tem convicção de que você está sendo aperfeiçoado, que a sua vida entrou nesse processo, dia a dia nós vamos sendo aperfeiçoados, Então eu convido, cada um de nós, nos colocarmos hoje sobre o crivo dessas palavras do apóstolo Paulo. Quem nós éramos, Quem nós éramos. Ah, pastor, eu sempre fui bom, nunca tive nenhum vício, eu sempre fui muito bom na minha vida moral. Isso não é suficiente para ir para o céu. O apóstolo Paulo aqui, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, quem nós éramos antes do nosso encontro com Cristo. E ele diz assim, que nós éramos mortos, espiritualmente mortos. Ainda que houvesse vida, saúde física, não havia aquilo que acontece quando o Espírito Santo toca o nosso espírito, nos vivifica. Não havia acontecido ainda a regeneração, o novo nascimento, não havia acontecido. Então, aos olhos do próprio Deus, nós éramos mortos, e mortos nos nossos delitos e pecados. E muitas vezes, amados, nós não tínhamos consciência de que éramos sequer pecadores. Não havia essa consciência, porque nós achávamos que éramos bons. Eu, pelo menos, eu me achava muito bom antes da minha conversão. Eu já disse isso várias vezes, Eu me achava que eu já tinha um lugar garantido no canto, no céu, em algum lugar, porque eu era um homem bom aos meus olhos, A pessoa que ainda não foi regenerada, ela não consegue enxergar os próprios pecados, se não houver um trabalhar do Espírito Santo, se não houver uma entrega genuína. E um dos pecados mais invisíveis é o orgulho interno, é justamente se achar muito bom. Quem se acha muito bom
não precisa de Deus. Jesus disse lá para os fariseus, né? Eu vim para pecadores. Ou seja, para quem reconhecia a sua necessidade de ter um encontro, de uma transformação. E não para por aí. Paulo começa dizendo que nós estamos mortos espiritualmente, que nós vivíamos no nosso pecado, que nós pecávamos em todas as áreas da nossa vida. E ele diz ainda, ele continua dizendo, segundo o curso desse mundo. Ou seja, a nossa vida estava seguindo o curso desse mundo, dessa estrutura, né? A nossa vida estava fazendo exatamente o que ele diz aqui, a vontade do diabo. Ele diz com outras palavras, nós estávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Nós não víamos isso, achávamos que estávamos bem, mas a maneira como nós estávamos vivendo, ainda não regenerados, ainda sem o agir transformador do Espírito Santo, por mais bom que nós fôssemos, nós estávamos fazendo a vontade do diabo, onde ele atuava em nossa vida, nos influenciava para viver afastado de Deus. Quantas pessoas boas que nós conhecemos, mas que nós sabemos que elas ainda não têm uma vida com Deus. Elas não tiveram esse encontro transformador com Deus. João, lá em 1 João 2, versículo 15, ele fala sobre o que é amar o mundo. E ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E Paulo está dizendo que nós seguimos o curso desse mundo, porque nós amávamos o mundo. Esse mundo, a vida natural, é o que preenche o nosso coração. Nós vivíamos somente para o natural, para obter, para ter, para satisfazer as nossas vontades. E isso Paulo continua dizendo no versículo 3, né? Ele diz assim, todos nós andávamos dessa maneira, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com aquilo que nós pensamos, porque os pensamentos, eles tendem a se tornarem atos. Pecados começam a ser primeiro trabalhados na mente. O desejo, a cobiça vai crescendo, o pensamento vai amadurecendo. Isaías, ele usa o termo, vai chocando ovos de serpente. E num dado momento, aquilo que antes era só um pensamento, só uma cobiça, se torna uma atitude, um ato, né? O adultério não acontece do dia para a noite, é algo que vai sendo trabalhado. O desejo, a atração vai alimentando, ao ponto em que perde a sensatez e vai para a prática. E Paulo diz, nós fazíamos a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. É muito pesada a palavra que Paulo usa, é terrível a constatação de quem nós éramos. Então a gente olha para trás, né? A gente dá uma olhada para a nossa vida, de quem nós éramos, o que nós fazíamos, a maneira como nós pensávamos, e aí então a gente para olhar o presente, quem eu sou hoje, o que mudou na minha vida, desde o meu encontro com Jesus Cristo, o que começou a mudar aqui dentro do meu coração, se mudou a minha forma de falar, a minha forma de reagir, quando eu sou afrontado, como eu reajo hoje diante de uma situação de dificuldade, se mudou a minha forma até de vestir, o meu relacionamento com a minha família, quais as mudanças? Porque há pessoas que passam anos dentro de uma igreja, leem a Bíblia e fazem devocional, e isso e aquilo, mas não há mudança no dia a dia, na vida, dentro do lar,
no relacionamento com a esposa, com os filhos, ou a esposa com o marido, não há mudança real. Isso prova que não houve uma conversão genuína. Isso só expõe a religiosidade. Eu estou fazendo porque eu sou religioso, porque eu quero mostrar que eu sou bom, que eu sou melhor. Mas se não houve uma mudança interna, não vai, a decorrer do tempo vai mostrar de fato a realidade. Então, essa reflexão é importante para a nossa vida, principalmente para que nós também saibamos se estamos crescendo ou não estamos estagnados, se nós estamos tendo uma maturidade espiritual, se dia a dia, ano a ano na nossa vida, o nosso comportamento, a nossa comunhão com Deus é mais madura, onde Deus não precisa mais nos tratar como criancinhas recém-nascidas e ficar passando a mão na nossa cabeça, onde nós vamos criando casca em relação à vida, no sentido de que, ainda que eu passe por circunstâncias contrárias, por dificuldades, por lutas, eu não me abalo mais como eu me abalava antes. Ainda que eu atravesse tribulações, provações, o meu posicionamento não é mais de rebeldia diante de Deus, ou de cobrar dele, por que está acontecendo isso comigo? É uma maturidade que se submete, e que confia em Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O grande propósito de Deus no decorrer da nossa vida, Paulo usa uma expressão para que nós cheguemos à maturidade de varões perfeitos. Em outras palavras, para que nós sejamos transformados dia a dia, e que a gente possa subir como se fosse de nível, de degrau, de aprofundamento na nossa comunhão com Deus, ao ponto de que as coisas dessa vida não nos abalam, as tragédias, o que vai acontecer no mundo, as coisas que estão previstas nessa reta final do tempo da graça. Aqueles que tiverem essa maturidade, eles vão suportar, eles vão passar por isso e vão permanecer de pé. Em que degrau nós estamos? Que cada um possa fazer essa avaliação. E mais, assim como Deus usou pessoas um dia para que nós fôssemos alcançados, à medida que nós vamos sendo aperfeiçoados, à medida que essa transformação vai acontecendo, nós também devemos estar sempre à disposição do Espírito Santo, para que Ele use a minha vida, a sua vida, a vida de cada um de nós, para que a gente leve a palavra, leve o Evangelho, para que a gente seja instrumento de Deus, para que almas sejam tocadas, alcançadas. Ele não vai mandar anjo para fazer essa obra. Ele confiou à igreja, confiou a cada um de nós. Tinha um pastor amigo que ele costumava dizer: ovelha gera ovelhas. Não é o pastor ou os presbíteros que tem que gerar ovelhas. Todos nós somos ovelhas de um único pastor. E nós temos por obrigação, por missão dada por Cristo. Quando Ele diz: toda autoridade me foi dada, o Senhor Jesus está dizendo: eu sou a autoridade. E aí Ele dá uma ordem: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dado. Amados, essa é a missão da igreja. Nós temos um sonho, nós começamos a orar e interceder no nosso grupo de intercessão pelo crescimento da igreja Manaim. O nosso desejo é que a gente consiga dobrar a quantidade de membros em um ano. Pensou que bênção que seria? A gente ia ter que ordenar mais pastor, levantar mais grupo de equipe de música, a gente ia ter que levantar mais irmãos e irmãs para o trabalho, para os ministérios, ia ser uma bênção, ia ter mais crianças, mais jovens. Mas se eu não fizer nada, se eu não falar de Cristo, se eu não falar sequer bem da minha igreja, se eu não convidar as pessoas para virem, nós estamos aí com o desejo de batizar alguns irmãos e irmãs, e está acabando o ano e eu estou vendo que a gente não vai ter batismo, não está havendo confirmação. Quantas pessoas você levou a Cristo esse ano? Responda para você mesmo. Para quantas pessoas
você falou do amor de Cristo, ou tem testemunhado? Quantas pessoas você convidou para conhecer a sua igreja? Então, como nós vamos crescer se nós não praticamos o evangelismo nem no nosso nível de influência, na nossa vida pessoal, com as pessoas que nós relacionamos? Que transformação está havendo na minha vida se eu não estou sendo multiplicador de almas? Cabe a nós pensarmos tudo isso, amados, a refletirmos tudo isso e fazer uma avaliação de que degrau que eu estou, né? Já fui convertido há tantos anos, quantos degraus, né? Se a gente está olhando aquela escada, né? Quantos degraus eu já subi dentro do propósito de Deus na minha vida? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus fez uma obra tremenda na nossa vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, só isso gera um motivo tremendo para nós nos dedicarmos à obra do Senhor. Estando nós mortos em delitos, estávamos perdidos. Se morrêssemos naquela condição, o nosso destino era inferno, era morte eterna. Mas Ele nos amou de tal maneira e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Glória a Deus. Glória a Deus, porque isso um dia aconteceu na nossa vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus pela sua vida, pela sua salvação. De onde o Senhor nos arrancou, nos tirou. Se Ele deixasse lá, nós estávamos perdidos. Ainda que moralmente nós fôssemos os melhores do mundo, se não houvesse essa obra do Espírito Santo, nós estaríamos perdidos. E então, a partir daí, amados, depois que a gente foi confrontado com o crivo do apóstolo Paulo, para mostrar para a gente aonde nós estávamos, a gente começa a olhar para o presente. E quando a gente olha para o presente, a gente só pode glorificar a Deus. Foi tão tremendo que o mesmo Paulo, eu gosto demais desse texto que está lá em Romanos capítulo 5, do 8 ao 11, só para ver, né, essa condição. Ele diz assim: mas Deus, eu vou ler aqui no passado, né, provou o seu amor para comigo, para com vocês, por Cristo ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores, inimigos. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Amém? Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos também a reconciliação. É maravilhoso quando Paulo faz esse relato a respeito daqueles que receberam Cristo, que passaram pelo novo nascimento, né? Isso é tremendo, né? Quando a gente pode olhar para a nossa vida do passado, olhar para a nossa vida do presente, a gente vê que houve de fato uma transformação, e ela continua, ela é contínua na nossa vida, essa transformação. Isso acontecia também antes da vinda de Jesus Cristo, quando Deus se manifestava e alguém tinha um encontro genuíno com Deus. Olha Moisés, né? Moisés passou 40 anos na corte do Egito, depois ele passa mais 40 anos no deserto, até que ele tem um encontro na sarça com o Senhor Deus. A vida de Moisés mudou completamente. Dali para frente, a vida de Moisés passou a viver dentro do plano de Deus para a vida dele. O propósito de Deus pelo qual Moisés foi gerado estava acontecendo depois daquele encontro. Tudo mudou na vida dele. De alguém que estava fugindo, apacentando ovelhas do seu sogro no deserto, ele se tornou um grande profeta, libertador da nação de Israel.
gente pode falar também de Jacó, né? A vida de Jacó é bem conhecida, né? Jacó foi levando a vida dele, né? Como brasileiro, querendo tirar vantagem em tudo. Aí acontecem algumas coisas na vida dele, e de repente ele se depara ali em um encontro com Deus lá no Ribeiro de Jaboque. Até o nome dele mudou, né? Deus passou a chamá-lo de Israel. Por quê? Porque ali houve um encontro. Jacó tinha tido outros encontros com Deus, tinha tido a visão da escada, ele tinha tido algumas experiências com Deus, como muitos de nós temos experiências com Deus, mas a transformação de verdade aconteceu lá no Val de Jaboque, numa luta, literalmente uma luta, onde ele é tocado e transformado, e até o nome muda. Quem foi Samuel, o menino escolhido, separado? Quem foi Samuel até Deus chamar ele 3 vezes? Samuel estava lá crescendo, sendo instruído, né, por Eli, estava ali no templo, mas ele ainda não reconhecia a voz de Deus. 3 vezes o Senhor chama ele e ele corre para Eli. Mas aí quando ele compreende que era o próprio Deus falando com ele, Samuel foi e se transformou num sacerdote, num profeta, num juiz de Israel, a ponto de dali para frente a palavra diz: nenhuma das suas palavras caiu por terra. Houve um momento, né? Ainda que ele tivesse sido ali predestinado, separado para Deus, para aquilo, mas houve um momento em que Deus falou pessoalmente e mudou a história, mudou a trajetória. Para o Novo Testamento, quem foi Zaqueu antes de encontrar com Jesus? Um chefe dos cobradores de impostos, um corrupto que desviava dinheiro, que enriqueceu ilicitamente. Mas aí o próprio Deus prepara um encontro, torna o coração dele curioso. Eu quero ver quem é Jesus. Ele sobe lá num sicômoro, que era uma espécie de uma figueira, e Jesus vinha vindo e para, e olha, e chama ele pelo nome, e vai para a casa dele comer. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Mudança, amados, é essa transformação que a gente precisa identificar na nossa vida. Mudança, transformação. Quem era a mulher samaritana antes de Jesus se encontrar com ela lá no poço de Sicar? Uma mulher adúltera, já tinha tido 6 maridos, estava ajuntada com outro, uma mulher que era colocada de lado na sociedade, mas ela tem um encontro com Jesus transformador, e ela se torna provavelmente a primeira missionária daquela região, daquela cidade. Mudou completamente de vida. E Maria Madalena, né? A Maria Madalena, que era uma endemoniada. A palavra diz que ela foi liberta de demônios quando ela teve um encontro com Jesus Cristo, e se tornou uma seguidora de Jesus, acompanhou a crucificação, se tornou depois discípula de Jesus, seguidora, acompanhou a igreja nos seus primeiros passos, porque teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. A gente poderia ainda falar de Pedro, André, Tiago, João, que eram só pescadores, homens iletrados, conviveram com o Senhor Jesus, foram transformados, mudados, vida nova. Mateus, que era coletor de impostos, Nicodemos, que era religioso, vivia dentro da lei, era um mestre, mas ele compreendeu que faltava alguma coisa na vida dele, precisava nascer de novo. Será que nós também temos essa compreensão? Que nós tivemos essa transformação, esse impacto aconteceu na nossa vida, amados? Será que nós podemos perceber essa diferença? Será que as pessoas percebem essa diferença em nós? Alguém já disse para você: nossa, como que você mudou? Nossa, nem te conheço mais. Para o bem, lógico, né? Porque agora a nossa vida está sendo regida pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Então,
Nós precisamos refletir isso e ter convicção que de fato algo mudou um dia na nossa vida. Não somos mais as mesmas pessoas, né? Há um versículo que é bastante conhecido, bastante falado, né? 2 Coríntios 5,17. Eu sempre me lembro desse versículo. Quando eu leio, eu me lembro da minha cunhada, da Vilma, porque naquele processo, né, que nós estávamos sendo ali discipulados por ela, pelo Emerson, pela pastora que era missionária Célia, eu me lembro que a Vilma citou isso algumas vezes para mim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E a gente estava naquele processo ainda de largar as coisas antigas, estava difícil, largava, pegava, né, aquela situação ali complicada. Eu não conseguia enxergar o que aconteceu de novo, né? Você fala isso para todo mundo. Mas mal sabia que o Espírito Santo já estava ali trabalhando, fazendo as coisas novas na nossa vida, amados. Então nós precisamos despertar o nosso coração para uma gratidão tremenda para com o nosso Deus, quando a gente lembra de fato quem nós éramos e quem nós somos hoje, e nós podemos dizer: glória a Deus pelo homem que eu sou hoje, glória a Deus pela mulher que você é hoje, porque você consegue ver na sua vida um agir gracioso do Espírito Santo, transformando, mudando, fazendo coisas novas, dando sabedoria nas escolhas, nas decisões. A gente não age mais precipitadamente, a gente sabe escolher as companhias, há discernimento nos nossos olhos, com quem a gente deve se relacionar, com quem a gente não deve. A primeira coisa que acontece com aqueles que estagnaram, começam a se distanciar dessa comunhão com Deus, é perder o discernimento, não consegue mais discernir as diferenças do certo e do errado, e acha que está tudo igual, que está todo mundo assim. Não separa mais as amizades, não escolhe com quem está se relacionando, se deixa influenciar pelo sistema, pelo mundo. Não podemos cair nesse engano, nesse erro. A gente precisa olhar o nosso presente e ver se de fato estamos sendo transformados, se essa mudança está acontecendo, esse aperfeiçoamento está sendo visível na minha vida, se as pessoas percebem isso em mim. Não fique estagnado, não se contente com a sua atual condição. Pastor, está tudo bem, glória a Deus, procura crescer mais ainda, aprofunda mais a comunhão com Deus, busca mais no Senhor. Você vai ver quantas coisas Ele tem para derramar mais na nossa vida. É tão maravilhoso, né? Que se nós vivemos uma nova vida hoje, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Não foi por nossa vontade, foi por vontade dEle. Jeremias 31, versículo 3, é um dos versículos que está grifado na minha Bíblia. Ele diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Foi Deus que se permitiu ser visto por nós. De longe se me deixou ver o Senhor. Eu fui atraído pelo amor de Deus. O amor de Deus me atraiu. Cada um teve uma forma, de um jeito ou de outro. Nós somos atraídos, como um imã que atrai. Nós somos sendo atraídos à presença de Deus. Talvez o que nos atraiu foram dificuldades, foram lutas, foram provações, onde a gente não tinha para onde correr, então corremos para Deus. Mas foi uma forma de nos atrair. Ele foi nos atraindo, né? Oséias 2,14 é outro versículo maravilhoso, porque ele diz assim: portanto, eis que eu te atrairei, e te levarei ao deserto, e lhe falarei ao coração. Muitas vezes Deus nos atraiu, e a gente pensou que Ele ia nos levar para a sombra e água fresca. Não, Ele nos levou para o deserto. Ele nos atraiu e nos levou para o deserto, e lá Ele falou ao nosso coração. Quando a gente estava passando pelo deserto, pela fase difícil da nossa vida, quando a gente estava passando por caminhos difíceis, por momentos difíceis, era Deus nos atraindo.
E lá no deserto Ele falou ao nosso coração. Isso é algo maravilhoso. Ainda em Oséias, no capítulo 11, no versículo 4, ele diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Tem até uma canção que é muito linda que fala sobre isso, né? Quando Deus nos atrai com laços de amor. Com cordas humanas, Ele está querendo dizer: olha, eu atraí e usei circunstâncias naturais da vida, usei pessoas, usei palavras, usei canções, usei momentos de oração. Ele nos atraiu, mas com laços de amor. Isso é viver a alegria da salvação, amados. Compreender isso renova a alegria da nossa salvação, de onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou hoje. E isso nos anima a gente a prosseguir, a querer cada vez estar mais perto, a querer buscar cada vez mais. Se o caminho é apertado e no final a porta é estreita, significa que você está andando no caminho certo. Jesus não prometeu sombra e água fresca, pelo contrário. Lá em João 16:33 Ele fala que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estarei com vocês. O meu Espírito, o Espírito de Deus, estará conosco todos os dias até a consumação do século, até o final da nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias. Essa é uma garantia, uma segurança que nós temos em Cristo. Por outro lado, infelizmente houve aqueles sim que tiveram encontro e não tiveram mudança nenhuma, que resistiram, que foram indiferentes ao encontro com Cristo. Ainda há pessoas que recebem a palavra, há pessoas que muitas vezes nós pregamos, oramos, mas elas se mantêm indiferentes. Veja só, o jovem rico teve um encontro pessoal com Jesus, mas não teve mudança. Ele se manteve indiferente, o coração se manteve no mundo. Não houve transformação de vida. Os fariseus, que eram a elite religiosa da época de Jesus, eles não reconheceram Cristo, eles não tiveram mudança, porque eles se achavam bons demais. Somos filhos de Abraão, já somos salvos, não precisamos fazer mais nada. Eles não tiveram nenhuma transformação. E Judas, que caminhou com Jesus 3 anos, não teve nenhuma transformação, traiu Jesus, colocou fim à própria vida. E as multidões que seguiram Jesus só por causa dos milagres, dos pães que multiplicaram, são poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aquelas multidões, elas queriam Jesus para resolver uma solução imediata, para matar a fome, para ver milagres, para ver sinais. Milagres e sinais nem sempre resultam em conversão. Então, amados, nós temos um privilégio muito grande na nossa vida. Se nós temos convicção dessa transformação, nós podemos dizer que fomos chamados filhos de Deus. João 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, veio do Pai, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos das trevas, como Paulo disse. Nós servíamos ao príncipe da potestade do ar, nós éramos filhos do diabo, filhos da ira. E olha o que nós somos hoje, filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós não podemos esquecer isso, perder isso de visão. É isso que nos sustenta a permanecer, a seguir em frente. Filhos de Deus, é isso que nós somos hoje, novas criaturas. Tudo se fez novo na nossa vida. Então nós podemos afirmar com toda a gratidão no nosso coração: nós fomos feitos feitura dele. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras.
Para pensar o que Paulo está dizendo. Nós fomos feitos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que nós somos herdeiros com Cristo. Para quem que é a herança? Para quem que os pais deixam a herança? Para os filhos. Nós somos filhos de Deus. Meu Deus, quem sou eu para que o Senhor me fizesse ser filho, me adotasse por filho, me tomasse por filho de Deus? Encha o seu coração com essas palavras. Leve esses versículos para a tua casa, reflita nisso durante a semana, renova a alegria do teu coração, renova a alegria da tua salvação. Renova porque reconhece de onde Deus te tirou, onde Ele te colocou hoje, o que Ele fez na tua vida. Eu tive um momento de tanta gratidão ontem em casa. Foi ontem ou foi sexta-feira? Foi ontem à tarde. Sabe que os avós se derretem por causa dos netos, né? Não tem jeito. E a criança, ela transmite uma pureza muito grande, né? E aí eu saí passear com meu netinho na rua, ele estava caindo de sono. Na hora que eu entrei no corredor de casa, eu acomodei ele assim, ele dormiu, não precisei nem balançar. Aí a Josi, o Du, estavam conversando com a Amada lá no fundo da casa. Eu entrei na sala, coloquei ele aqui para ninar. Aí passou 10, 20, 30 minutos, falei, quer saber uma coisa, eu vou cochilar também. Ajeitei as almofadas, deitei no sofá e fiquei deitado com ele aqui em cima. Eu não cochilei, mas me veio uma gratidão tão grande no coração. Eu falei, Deus, o Senhor me deu o privilégio de realizar isso na minha vida. E eu comecei a trazer lembranças. Nós precisamos trazer essas lembranças para ser gratos a Deus. Eu falei, meu Deus, olha quem eu era, olha de onde eu saí, olha a situação que eu vivi, olha o que eu já passei. Comecei a lembrar os momentos de dificuldades da nossa vida, as lutas, as perdas financeiras, as questões. Falei, meu Deus. Eu comecei a lembrar a primeira vez que eu peguei a Natália no colo, sabe? Eu comecei a trazer essas lembranças daquele tempo ali, na hora que eu estava ali com o bebê dormindo. O Senhor me fez pai. Quem sou eu para ser pai? De 1, de 2, de 3, o Senhor me deu 2 netos, eu estou vivendo isso hoje, esse é o melhor tempo da minha vida. Aí eu falei, o Senhor ainda teve coragem de me chamar para ser pastor, para pregar a tua palavra. Eu não consigo acreditar no que o Senhor fez, porque quem eu era, quem eu sou, como que o Senhor pode me usar assim? Vaso de barro, amados. O que nós éramos? Destinados para o inferno, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus. Quem nós somos hoje? Eu falei, Deus, ainda falta uma coisa que eu quero do Senhor, mas eu já tenho muito, mas falta uma coisa só para completar as bênçãos. Depois o Senhor pode, como diz, né, recolher as minhas cãs em paz. Deus é maravilhoso no que Ele faz, amados, e a gente às vezes passa a vida e não olha para isso, para esses detalhes tão grandes, porque não são pequenos, detalhes grandes da nossa vida, coisas grandiosas que Ele fez e está fazendo, e a gente às vezes não consegue ver a dimensão e parar para agradecer, para louvar, para dizer o quanto o Senhor me transformou e glorificar a Deus. Eu quero encerrar com 2 versículos. 1 Pedro capítulo 2, de 9 a 10. Eu estou com o coração cheio de gratidão a Deus, amados. Isso é algo que traz vida à nossa vida. Ele diz assim, 1 Pedro 2, de 9 a 10. Guarda aí quem que você é, quem nós somos. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Você consegue se enxergar como um sacerdote? Você, irmã, consegue se enxergar como
uma sacerdotisa, alguém que tem livre acesso à presença de Deus. Nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, povo de propriedade exclusiva de Deus, para um propósito. Não é cruzar o braço, nós temos um propósito na nossa vida: proclamar as virtudes daquele que nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Nós que antes não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora a misericórdia nos alcançou. 1 Pedro 2, de 9 a 10. E por último, 2 Coríntios 3, versículo 18. Isso aqui é uma realidade na nossa vida. Isso está acontecendo agora na nossa vida. E todos nós, com o rosto desvendado, foi tirada a cegueira das nossas vistas, o rosto foi desvendado, contemplando como que por um espelho a glória do Senhor. Contemplando como por um espelho. Um dia não vai ser como por espelho, um dia vai ser olho a olho, visível, frente a frente, quando nós estivermos na glória. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Não tem mais nada para dizer. Que o nosso coração se encha de gratidão a Deus, que a gente leve essa palavra de vida quando vierem os momentos difíceis. Se você está passando pelo momento difícil, se você está passando pela provação, pela tribulação, glória a Deus. Olha o que Ele já fez por nós. Nosso destino eterno já está garantido. Nosso passaporte já está carimbado. O Senhor deu o seu Espírito Santo como garantia de que essa obra que Ele começou quando nos arrancou das trevas, Ele vai concluir até o glorioso dia. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos adorar o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Que a nossa oração seja de gratidão a Deus nesse momento, nesse encerramento da palavra. Deus tem uma forma tão diversificada e tremenda de agir, né? Essa semana toda eu não tinha nenhuma mensagem, não tinha tido nenhum insight do que eu ia pregar nesse domingo. E foi passando a semana e chegou na sexta-feira e eu estava orando: Deus, o que eu vou pregar domingo? Já é sexta-feira, não sei ainda o que eu vou pregar domingo. Aí eu fui dormir, eu orei: me dá uma palavra, me mostra, porque amanhã cedo só sobrou o sábado para eu preparar a pregação. E aí eu tive um sonho com o irmão Romildo, né? Muitos aqui conhecem o irmão Romildo, até liguei, mandei mensagem dando testemunho. Eu sonhei que o irmão Romildo apareceu num sonho para mim, ele falava assim: fala quem você era e quem você é. E acordei, quem eu era e quem eu sou. Aí eu levantei pela manhã, fiz o café, eu já estava com o texto na cabeça. Eu falei: Espírito Santo, como eu sou grato, né? Porque aí só foi sentar, fazer o rascunho, fazer o resumo, montar. Eu comecei 8h30 da manhã, 11h30 eu terminei. Estava uma manhã maravilhosa, aquela chuvinha, tempinho frio, gostoso. Acabei quase com a garrafa de café. Mas olha só o jeito que Deus faz as coisas, né? O irmão apareceu no sonho e falou: fala quem você era e quem você é. E aí eu falei: bom, quem eu era e quem eu sou, o que Deus fez na minha vida. Eu falei: a palavra é essa. E eu creio que edificou a nossa vida nessa noite, né? Que a gente guarde isso, que a gente se lembre quem a gente era e quem nós somos hoje em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te louvo, te exalto, glorifico, bendigo o teu santo nome, porque o Senhor nos arrancou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz.
porque a tua misericórdia nos alcançou, porque o Senhor olhou para nós com olhos de misericórdia, o Senhor nos atraiu com cordas de amor, o Senhor nos deu vida nova em Cristo, o Senhor nos elegeu em Cristo para a salvação, o Senhor nos predestinou para sermos a imagem de Jesus Cristo, o Senhor tem feito uma obra maravilhosa, enviou o teu Espírito Santo, e Ele habita em nós. A quem tenho eu além de ti? A quem tenho eu além de ti? Tu és tudo, Tu és o Senhor, o Salvador, o Redentor, o Resgatador da nossa vida. Tu és bendito eternamente, de geração em geração seja o Teu nome exaltado, de geração em geração seja o Teu nome glorificado. Que todo joelho se dobre diante do Senhor e glorifique o nome do Salvador Jesus Cristo. Bendito és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor.